A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição deste domingo é a lição de número 7. O título da lição é O Ministério de Profeta. Ao longo do trimestre, como os irmãos têm conhecimento, estamos estudando dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Vejam os irmãos aqui que esse é o segundo dom ministerial que estamos estudando. Já estudamos sobre os apóstolos. E é sempre interessante, irmãos, nós estudarmos a palavra de Deus e procurarmos memorizar algumas coisas. Evidentemente não é possível memorizar tudo, mas algumas coisas é possível memorizar. Uma das coisas que devem ser memorizadas são esses dons ministeriais. Quais são eles? Apóstolos, que nós estudamos semana passada, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. São 5. Esses são os dons ministeriais de Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós já vimos quais são, quem dá esses dons para a igreja, já vimos quais são os objetivos, a finalidade desses dons na igreja e já estudamos sobre o ministério de apóstolo, que quer dizer enviado, que hoje se assemelha muito com a figura do missionário. E na lição de hoje vamos falar sobre profeta. A lição na leitura bíblica em classe, antes de entrarmos propriamente no assunto, faz uma ilustração muito interessante à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na instrumentalidade do Espírito, faz uma ilustração muito interessante comparando o corpo humano com os dons espirituais, a função de cada membro com a existência de dons espirituais, ministeriais. E é interessante aqui que ele fala que no corpo tem muitos membros. E na igreja existem muitos dons. Então, ele faz até indagação. Será que na igreja todos são profetas? Será que na igreja todos são apóstolos? São socorros, ou seja, pessoas que estão ali para acudir, para ajudar? Será que todo mundo tem a mesma função, o mesmo dom? É o que nós vemos aqui na lição, logo na leitura bíblica em classe. Então, essa multiplicidade de membros que tem o corpo humano aponta também para a multiplicidade de dons. Aqui, versículo 27 e 28 de 1 Coríntios 12. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E há um, pois Deus, na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Por que essas indagações? Não são todos apóstolos, não são todos profetas, não são todos doutores, não são todos operadores de milagres. Não, cada um tem a sua função. E é nessa diversidade, nessa multiplicidade de dons que a igreja vai se fortalecer, que a igreja vai se edificar. Essa é a beleza da igreja como organismo vivo, se assemelhando a um corpo humano, com seus diversos membros, e todos cooperando entre si para o bem-estar do corpo. Então, hoje nós vamos estudar uma faceta, um ministério operante neste corpo chamado igreja. Então, todos os ministérios são importantes e são necessários. Bom, profeta. No Antigo Testamento, profeta é o porta-voz de Deus. E o que é um porta-voz? É alguém que fala em nome de outrem, ou seja, de outra pessoa. Então, os governos, de regra, têm os seus porta-vozes.
Ou seja, alguém que vai transmitir a mensagem daquele governante, daquela autoridade. Então isso é porta-voz. O profeta, ele vai transmitir a mensagem que não é dele. Por isso ele é um porta-voz. Ele vai transmitir a mensagem daquele que o enviou. Então, o profeta, como porta-voz, não fala de si mesmo. Irmãos, isso aqui é muito importante. O profeta, como porta-voz de Deus, não fala de si mesmo, mas fala a mensagem de Deus, recebida ou revelada na Bíblia Sagrada. Mas ele vai falar a mensagem de Deus. Ele não deve, ele não pode falar a sua própria mensagem. Ele é um porta-voz de Deus. No Antigo Testamento, isso era claro, porque os profetas ali, eles recebiam uma mensagem e transmitiam para o povo. Então ali tinha uma característica um pouco diversa da característica do profeta de hoje. O que faz o profeta de Deus, né? O profeta de Deus, sob inspiração divina, recebe a revelação do Senhor para desvendar uma situação oculta, anunciar juízos, emitir conselhos e advertências divinas. Então, esse é o papel do profeta, né? E isso era bem claro no Antigo Testamento. Receber uma revelação da parte de Deus para revelar aquilo que estava oculto, uma situação oculta. Anunciar juízos de Deus. Quantos e quantos juízos não foram anunciados ou enunciados por meio de profetas no Antigo Pacto? Eles chegavam e traziam o juízo de Deus. Porquanto não observaram a palavra do Senhor, virá isso, isso e isso. Isso é anúncio de um juízo de Deus. Também aconselhava e advertia o povo de Deus. O ofício do profeta no Antigo Testamento não era, portanto, como alguém pode imaginar, predizer o futuro, adivinhar, embora possa haver também predições. Mas a ideia de profeta que se tem hoje, no mundo secular, que profeta é aquele que vai prever acontecimentos futuros. Mas profeta é muito mais do que isso. Ele não é uma pessoa que simplesmente fica adivinhando ou predizendo o futuro. Mas ele proclama, ele interpreta e proclama a palavra de Deus, com vistas a quê? Admoestar, exortar, consolar e edificar a igreja de Deus. Então, no Novo Testamento, tem essa característica de utilizar, diferentemente do Antigo Pacto, a própria palavra de Deus já revelada. Nós vamos ver o que distingue um profeta de Deus de uma pessoa que não tem o dom de profeta, mas que também fala da palavra de Deus, né? Prega a palavra do Senhor. Que diferença há, né? Em suma, os profetas devem conduzir a igreja a uma plena maturidade cristã. Então, qual que é a característica desse ministério? Toda pessoa que prega a palavra de Deus é um profeta de Deus? Não necessariamente. O profeta ele vai se distinguir porque ele vai revelar muitas coisas também dentro da palavra. Vai receber inspiração de Deus, e você e eu já presenciamos muitas vezes, já assistimos muitas vezes pessoas que foram utilizadas por Deus, usadas por Deus para trazer uma mensagem para a igreja de Cristo, que você não tem dúvida que aquela mensagem veio do céu. Ele foi inspirado por Deus para trazer uma mensagem do céu para a igreja de Cristo, que admoestou a igreja, uma mensagem que edificou, consolou a igreja, que exortou a igreja, e essa mensagem foi uma mensagem que veio do céu. Ele não é um mero repetidor de mensagem dos outros, ou um mero repetidor do texto da Bíblia. O profeta tem outra característica, ele enxerga na palavra algo que muitos não conseguem enxergar. Muitos passam por aquele texto e não vê. Mas o profeta de Deus,
Ele olha o texto da palavra e o Senhor dá revelação para ele e o inspira e mostra para ele ali um universo, algo grande e tremendo que muitos não tiveram a graça, muitos não tiveram a felicidade de encontrar aquela mensagem ali. Esse é o profeta de Deus no Novo Testamento. É aquele veículo de Deus que tem uma inspiração, que enxerga algo que os outros não conseguem enxergar. E esse ministério é essencial. No Novo Testamento nós vamos ver, principalmente no início da igreja primitiva, como era necessário esse dom de profeta. Enquanto os apóstolos e evangelistas, eles levavam o evangelho, eles pregavam o evangelho para o mundo não regenerado, o que os profetas faziam? Eles faziam outro trabalho, eles se voltavam para exortar e consolar a igreja. Então os profetas, por isso que na ordem, fala assim, primeiro os apóstolos, e depois vem o quê? Vem os profetas. Primeiro vem o enviado, o missionário levar a palavra, e depois vem o profeta de Deus. O profeta de Deus que vai receber a mensagem de Deus para edificar aquele novo crente, para consolar aquele novo crente, para que ele, diante das dificuldades, não venha desistir. E esse trabalho é essencial, é muito essencial. Aliás, irmãos, muitos trabalhos que são feitos na igreja, que não coincide com a evangelização, também é essencial. Todo mundo acha que uma igreja cresce é só evangelizando. Nenhuma crítica ou ressalva quanto ao dever da igreja de evangelizar. E sem evangelização não tem crescimento. Mas não é só isso, não é só a evangelização. Tem que evangelizar e cuidar daqueles que foram evangelizados. Por isso que uma igreja bem estruturada, em todos os aspectos, ela atrai inclusive crentes que já tomaram a decisão há muito tempo, às vezes estão congregando em outro lugar, e vai ali para receber o quê? O pasto verdejante, a comida boa, que vai saciar a alma. Essa pessoa, ela aceitou a fé, mas ela precisa continuar vivendo espiritualmente, ela precisa se alimentar espiritualmente. Por isso que todos os trabalhos da igreja, eles são importantes, os departamentos da igreja são importantes. E nós temos falado muito isso, e conversado com o pastor El sobre isso aí, sobre estruturação da igreja local, sobre estruturação da igreja sede. É muito importante isso daí, os diversos departamentos da igreja funcionarem bem, para arrebanhar pessoas que estão sofrendo, morrendo de inanição espiritual. Então, olha só, para os irmãos verem a importância de um desses ministérios, que é o ministério do profeta. Ele vai fazer um trabalho que é um segundo trabalho. O primeiro trabalho foi o trabalho do apóstolo, o trabalho de evangelizar. O segundo trabalho, aí vem o profeta. O profeta vai consolar, vai edificar, vai estruturar aquele crente. Depois nós vamos ver, o pastor vai arrebanhar aquele crente, vai cuidar dele, porque ele é uma ovelha. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 32, uma coisa interessante na igreja primitiva, diz o seguinte: depois Judas e Silas, que também eram profetas, então Judas e Silas não é o Judas Iscariotes, né? Judas e Silas eram profetas, exortavam e confirmavam os irmãos com muitas palavras. Então eles tinham um ministério profético, e por terem um ministério profético, eles exortavam e confirmavam os irmãos que já tinham aceitado a fé com muitas palavras. Então esse trabalho, esse segundo trabalho, ele é tão importante quanto o primeiro trabalho, que é o trabalho do apóstolo, do enviado. Então, nós temos hoje que bater nessa tecla da importância do trabalho de estruturação da vida espiritual do crente. Mas hoje nós temos um problema. Hoje nós, na igreja atual, conseguimos verificar a existência de muitos
falsos profetas no meio da igreja de Deus. Quando se fala falso profeta, a ideia que todos têm, né? É daquele indivíduo que só fala aberração, é daquele indivíduo que fala heresias no meio da igreja. É daquele que você bate o olho nele, está falando daquele que você bate o olho nele e fala, não, esse aí é um falso profeta. Ele não fala da parte de Deus, ele afronta a palavra de Deus, ele viola os preceitos de Deus. Mas, irmãos, se fosse assim, seria fácil, mas não é só assim. Às vezes, o falso profeta, ele prega a palavra de Deus, e às vezes prega com muita desenvoltura e eloquência, e não sai fora da palavra, prega a palavra. Às vezes a questão não é nem de forma, não é nem de conteúdo também. Às vezes a questão é da essência da mensagem, é algo que você não está vendo. Então nós temos que distinguir. E como nós vamos distinguir um profeta de Deus de um profeta que não é de Deus? Ora, enquanto o profeta de Deus tem por característica a simplicidade e o amor. Simplicidade e amor. Oh, irmão, que coisa gloriosa, né? Como é bom ouvir uma pessoa simples, uma pessoa que tem amor no coração. Por que no passado, irmãos, as igrejas eram tão visitadas por Deus e tão visitadas pelo Espírito Santo? Por causa da simplicidade. Imperava a simplicidade. Mas a igreja foi crescendo, os irmãos foram melhorando de vida, os irmãos foram estudando e descuidaram de uma coisa. Descuidaram da simplicidade. Então, hoje, em muitos lugares, os cultos se tornaram lugares para desfile de modas, lugares para ostentação. E quando eu digo ostentação, não é só aparência. Às vezes as pessoas, e essa é uma das características do falso profeta, quer ostentar conhecimento, eloquência, sabedoria, né? Quer subjugar os outros, querendo dizer que sabe mais. Isso não começou agora, não é coisa desse ano, do ano passado. Isso já começou há décadas. Começou quando alguns irmãos tomavam os púlpitos e ao microfone diziam, saudavam os irmãos, até impostava a voz para saudar os irmãos e falava, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu tenho 3 cursos superiores, eu sou formado nisso, nisso e nisso, pela misericórdia de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, e eu sou escritor, e eu tenho tantos livros, pela misericórdia de Deus, e faz aquele relatório todo. Aquilo ali é para ostentar, aquilo ali é para se exaltar. Quando você toma o púlpito, você tem que entender uma coisa: você está ali como servo de Cristo, um pequeno servo humilde de Cristo, porque se não for desta forma, a palavra do Senhor não chegará à igreja. A palavra de Deus só vai chegar aos corações se o canal, se o veículo, se o instrumento estiver desobstruído e a arrogância e a prepotência impedem a operação de Deus. Deus resiste aos soberbos. Então, ali, muitos já foram perdendo a graça e perdendo a simplicidade. Mais uma característica do profeta de Deus é simplicidade e amor. E a característica do falso profeta é exatamente o contrário. É a busca da autopromoção, é o pensar somente em si, é apresentar o seu status, é buscar benefícios.
Irmãos, quando começou essa onda de pregadores itinerantes aí, em busca de benefícios, esses artistas que cobram grandes somas, e olha, irmãos, eu não tenho absolutamente nada contra aqueles que recebem as ofertas para desenvolver o seu ministério. Não, isso é justo. Inclusive, eu sou um defensor, nunca mudei de ideia de que os obreiros, pudéssemos ter vários obreiros que vivessem só da obra. Porque, irmãos, o obreiro que vive só da obra, que é dedicado, é uma bênção, porque ele tem muito tempo para meditação, para reflexão, para consagração pessoal, para santidade. Ele não anda de um lado para o outro correndo, suado, atrasado. Eu sei porque eu vivi isso a minha vida inteira, agoniado. Isso aí tira a graça da pessoa, a pessoa fica sem graça, caindo, derrubando coisa, não sei o que, cata, vai fazer uma mensagem, rascunha de qualquer jeito ali e tal, vai pregar a mensagem. Não, o que vive da obra, o que é separado por Deus, ele vai tirar ali um período de oração, ele vai ficar ali 1, 2, 3 horas só falando com Deus. E ele não vai fazer isso, e aí está o segredo. Não é só na semana da pregação, não é só no dia da oração. Ele vai fazer isso na semana passada, no mês passado, ele vai levar uma vida de consagração, de modo que, quando ele abre a sua boca para pregar, ele tem algo para oferecer, porque ele recebeu daquele que nos alimenta espiritualmente, ele buscou na fonte, veio do Senhor, não veio do coração dele. E as palavras do homem, elas não podem alimentar, elas não podem resolver o problema do outro homem. O que resolve o problema do outro homem são as palavras de Deus. Então, vejamos, irmãos, que é necessário que tenhamos pessoas separadas para isso, mas aconteceu que muitas pessoas foram separadas e muitos vivem da obra em busca de ofertas, mas não são consagrados. Então, perdeu-se a finalidade e o objetivo da separação. E principalmente desses pregadores itinerantes, que você não sabe qual a condição espiritual dele, de onde ele vem, como é a vida dele nos outros lugares. Então aconteceu muitos desses aí que buscavam benefícios, autopromoção, e que na verdade eram falsos profetas. Essas pessoas, elas não se importam em ferir os corações. O profeta, quando ele é de Deus, mesmo quando ele entrega uma palavra de juízo, de advertência, ele faz com amor, visando a restauração daquela vida. Agora, o falso profeta, ele não tem amor. Ele quer envergonhar, destruir, ferir. Ele não se importa, ainda que não queira isso como resultado, ele não se importa em ferir, em magoar as pessoas. Então, nós temos que ter isso em mente, porque isso aqui já é uma distinção. O falso profeta, para atingir os objetivos dele, ele mente, ele ilude, ele engana. Então, nós tivemos até algumas experiências aí, recentes, de pessoas que vêm para o nosso meio e passa aquela ideia que é uma pessoa espiritual, que é isso, que é aquilo. Prega a palavra, como eu disse, prega a palavra, mas esconde bem no fundo do coração o engano, a mentira e a ilusão. É um ilusionista, está ali para enganar. O coração está perdido. Então esses são os falsos profetas. Enquanto que a simplicidade está no coração do profeta de Deus, a arrogância está no coração do falso profeta. O amor está no coração do profeta de Deus. A indiferença está no coração do falso profeta. A vontade de Deus está no coração do profeta de Deus. Enquanto que no coração do falso profeta
está fazer a sua própria vontade para alcançar os seus objetivos. Em suma, irmãos, o critério mais relevante, e às vezes demora para nós alcançarmos isso, é o critério dos frutos. Por seus frutos os conhecereis. Logo, logo a pessoa se dá a conhecer, pelos seus frutos, seu comportamento. Então não adianta a pessoa ficar, às vezes até muito tempo ali, com aquele discurso de crente, de profeta de Deus, que entrega a mensagem de Deus, e tudo aquilo ali ser uma falsificação. Esse castelo vai ruir. Agora aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. Aleluia! Esse é aprovado. Conclusão: o ministério de profeta, juntamente com o ministério de apóstolo, foi a base da igreja primitiva e até hoje é de suma importância na igreja. Apesar desses falsos profetas terem desacreditado muitos servos de Deus, que são servos de Deus verdadeiros, nós temos que continuar cultivando isso, a busca por esses dons. Busca diante de Deus, para que Deus dê esse dom para quem? Para a igreja. Deus dá o ministério de profeta para a igreja, é o Senhor que dá. E esse ministério é maravilhoso. Então, irmãos, busquemos esse dom ministerial de profeta. E mais do que isso, vamos orar pelos nossos profetas. Profetas hoje são aqueles que recebem mensagem da parte de Deus, que recebem revelação dentro da palavra. São os pregadores da palavra. Vamos orar por cada um deles, porque Satanás também tem se levantado contra os profetas de Deus nesta última hora. Muitos dos profetas de Deus não são benquistos, às vezes dentro da igreja, não são queridos dentro da própria igreja, às vezes por falar a verdade, por não aderir aos modismos desta geração. Às vezes o profeta de Deus é incompreendido. E por fim, quero exortar os irmãos a que retornemos à simplicidade. Deus deseja operar em um ambiente de simplicidade. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. E eu quero mais uma vez agradecer a Deus por esta oportunidade. Amém.